Jeremias, capítulo de número 18. Conhecido o texto, fácil. Você já leu várias vezes, já ouviu várias mensagens. Jeremias 18, 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim a palavra. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus aplique a sua palavra no meu e no teu coração. Vamos orar. Pai, agradecemos pela palavra que lemos, e mais uma vez nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, traga alegria, traga conforto, traga refrigério, e livra-nos do mal, e nos abençoa através da tua palavra, Senhor. Nós assim queremos, desejamos e já te agradecemos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Irmão Jeremias, profeta Jeremias, Deus falando com ele, dizendo a ele que fosse à casa do oleiro, e lá o Senhor iria falar a ele, não só de forma da audição, usando a sua audição, ele ouviu o Senhor falar com ele, mas também Deus iria trabalhar com a sua visão, para que ele entendesse a mensagem que Deus estava trazendo para ele, e essa mensagem ele deveria levar para o povo de Israel. E meus amados irmãos, Jeremias viveu 630 anos antes de Cristo, 630 anos antes de Jesus nascer, estava Jeremias, servo de Deus, profeta, exercendo seu ministério, e o seu ministério, irmãos, durou provavelmente uns 40 anos. E, irmãos, a história de Jeremias é uma história muito interessante, porque Jeremias, irmãos, é um profeta que é chamado por Deus não para viver a facilidade, não para viver tempos de bonança e de prosperidade e de paz, mas viver num período de tribulação, de muitas lutas, de muitas dificuldades, que o Senhor apresenta a ele, mostra a ele, que era a realidade daqueles dias do povo de Israel. A princípio, irmãos, humanamente falando, um profeta que não daria certo, não seria bem sucedido. E por quê? Porque Deus já tinha dito a ele que a palavra que ele iria pregar, muitos não iriam querer ouvir, não iriam dar ouvido à sua palavra, irmãos. E meus amados irmãos, no que diz respeito à visão humana dos nossos dias, Jeremias, irmãos, ele não conseguiria ou não conseguiu sucesso, mas não estava preocupado com isso. O desejo dele era ouvir a voz de Deus e falar ao povo dos seus dias as verdades do Senhor. E meus amados, foi um profeta, irmãos, que passou por muitas dificuldades. Jeremias foi preso, colocado dentro de uma cisterna, ou seja, uma cacimba. Provavelmente a cacimba estava vazia ou seca, né? A Bíblia não fala, mas jogaram ele lá dentro de uma cacimba. Imagine um camarada ficar dentro de uma cisterna. Você ficar dentro de uma cadeia, né? Você ficar numa cela é desconfortável. Tu imagine dentro de uma cisterna. Como é que você vai se deitar? Como é que você vai descansar dentro de uma cisterna? Numa cela você ainda deita, ainda tem lá o chão, se não tiver uma cama, né?
dependendo do trato desumano que aquela pessoa vai sofrer, ela pode ter uma cama ali para ela dormir, né? Um banheiro, uma mesinha para a hora de comer. Agora, tu imagina uma pessoa presa dentro de uma cisterna, meu Deus. Como é que esse camarada ia descansar? Como é que esse camarada ia, na hora de dormir, ele faria como? Hã? Imagina, Beth, que agonia de Jeremias. Talvez ele se agachou, talvez ele ficou de joelho para tentar, né, no cansaço das pernas, mas estava ali, numa posição incômoda, dentro de uma cisterna. E por quê? Qual foi o crime de Jeremias? Matou alguém? Ameaçou a nação? Fez algum mal? Não, estava ali profetizando a palavra de Deus, as verdades de Deus para o seu povo, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que infelizmente ele foi rejeitado, né? Foi rejeitado pela sua família, foi rejeitado pelo povo, foi rejeitado pelos reis, foi rejeitado pelos sacerdotes da época, foi rejeitado pelos seus amigos. Assim foi a situação de Jeremias. Difícil, muito difícil, irmãos. E aí você percebe todas essas dificuldades que Jeremias vivenciou. Isso está lá no capítulo 12, está lá no capítulo 20, está lá no capítulo 36. Você vai ver Jeremias sendo ameaçado, Jeremias sendo rejeitado pela família, Jeremias sendo perseguido, sendo preso, sendo muitas vezes até agredido, né? Sendo agredido. Assim foi a realidade e a situação desse profeta de Deus, irmãos. Mas aí o Senhor chega para ele, irmãos, e diz o seguinte: Jeremias, eu quero falar com você, vai à casa do oleiro. E lá, meus amados irmãos, Deus chega para ele e diz: lá eu vou falar com você, você vai entender a mensagem que eu quero que você leve para o povo de Israel. E aí o Senhor vai usar exatamente a figura do oleiro. O que é que tinha lá na olaria? A olaria tinha lá barro, né? E um profissional, que era o oleiro, trabalhando com o barro, fazendo vaso, fazendo tijolo, né? E aí diz a Bíblia, irmãos, que ele ficou olhando e vendo ali o oleiro trabalhar. E diz a palavra do Senhor que ele, quando vê o oleiro no seu trabalho, o oleiro faz o vaso, mas o vaso não sai de acordo com o que o oleiro queria. E aí o oleiro pega, girando ali aquela roda, irmãos, né? Ele diz que ele pega aquele vaso, desfaz tudo de novo e começa de novo fazendo aquele vaso, usando o barro, e ele restaura e faz um vaso segundo o seu querer, a sua vontade. E aí Deus pega essa visão, Deus pega essa imagem e traz a mensagem para Jeremias, dizendo: ó, Jeremias, é isso aí que você vai ter que dizer ao povo de Israel, que assim como o oleiro, Israel tem que entender que eu sou o Senhor e que o meu povo é o barro, nós somos barro e Ele é o Senhor, Ele é o oleiro, Ele é quem faz, Ele é quem dirige tudo, Ele é quem determina tudo. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E a palavra do Senhor, irmãos, nos diz que o Senhor chega para ele e diz: vá lá à casa do oleiro. E muitas vezes nós temos que ir à casa do oleiro, e a casa do oleiro é o lugar que Deus vai falar conosco. Aonde é a casa do oleiro que você tem que ir? A casa do oleiro é lá no teu quarto. Lá é a casa do oleiro, lá onde tu vai ouvir a voz do Senhor. Onde é a casa do oleiro? A casa do oleiro, meu amado irmão, é muitas vezes a igreja da qual você faz parte, que você precisa ir lá para ouvir Deus falar com você. A casa do oleiro, muitas vezes, irmãos, é a cama de um hospital que Deus usa para tratar algumas pessoas. É pela dor, é pela dificuldade, é pelo sofrimento. Ela é a casa do oleiro, né? Porque precisa ir para um leito de um hospital para ouvir Deus falar, para se arrepender dos seus pecados, ou então viver uma situação de crise, de dificuldade, de ansiedade, de tristeza, de amargura, para poder parar e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, o que é que eu faço agora? E meus amados irmãos, assim foi, né,
com o servo de Deus, o profeta Jeremias, irmãos. E ele traz ali a mensagem, e a mensagem central é essa: eu é que faço, eu sou o oleiro, eu determino, Israel, meu povo, é o barro. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos, da palavra do Senhor? Que como é importante a gente procurar ouvir a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Quem vem ouvindo ou procurando ouvir a voz de Deus, levante a mão. Isso é possível? Sim ou não? Sim. Qual é a maneira mais fácil, mais rápida, mais verdadeira de ouvir a voz de Deus? Abre a palavra, vai ler a palavra, e o Senhor vai falar com você. Quando a gente lê a palavra, a gente escuta a voz de Deus, sim ou não? Sim. Você escuta a voz de Deus lá no seu momento de intimidade com Ele, sim ou não? Sim. Você escuta a voz de Deus através da oração? Sim, através da intercessão, através da adoração. Estando na presença dEle, você vai ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. A igreja precisa ouvir a voz de Deus. Hoje as pessoas estão ouvindo vozes de tudo que é lado. Este século, irmãos, é o século da comunicação. Nunca houve tanta facilidade em termos de comunicação. O mundo está na sua mão. O celular está aí. Quem é que não tem celular hoje? Irmãos, até menino hoje de 4, 5 anos, quando pede presente ao avô, à avó, ao pai, à mãe, pede boneca e carrinho, é? Vovó, eu quero um carrinho, porque eu quero uma bola. Isso foi na minha época. As meninas, eu quero uma boneca. O que é que as meninas hoje pedem? Lá. O que é que os meninos querem? Quero celular. Eu vou dar um carrinho para você. Olha o dedinho, não quero carrinho não. Eu vou dar uma boneca para você. Eu não quero boneca, eu quero um celular. O mundo nas nossas mãos. Facilidade para se comunicar, para saber o que está acontecendo de forma rápida e imediata. Mas, irmãos, apesar de nós vivermos no século da comunicação, muitas vozes ecoam por esse mundo afora, irmãos. A ciência está aí com a sua voz, né? Dizendo os seus feitos, a tecnologia também, a cultura está aí com a sua voz, irmãos, influenciando pessoas. A filosofia, a sociologia, são os pensamentos e as vozes dos dias atuais. Os intelectuais, os artistas, os poderosos, os famosos, estão aí, através das suas vozes, influenciando pessoas. E elas conseguem. Fulano de tal apareceu na mídia comendo formiga. Eu vou comer formiga também. Fulana de tal, a bonitona, apareceu com a calça rasgada. Eu vou usar a calça rasgada também. Fulana de tal apareceu com a língua rasgada, feito uma serpente. Eu vou fazer também. Teve até uma doida aí, que eu não vou dizer o nome dela, que diz que é crente, né, que fez isso. Então, é a mídia. Eu vi. Apareceu aí agora os intelectuais, os famosos, os entendidos de comportamento, de sentimento humano, dizendo que a moda agora é chupar chupeta. Já imaginou, Noêmia, no teu aniversário dar uma chupeta para você? Tome uma chupeta para você ficar consolado.
irmãos, e aí a influência vai acontecendo, são comportamento, voz de pessoas, isso é comum nos nossos dias, né? Então, fulano fez ou está fazendo, eu vou fazer também, daqui a pouco todo mundo está fazendo, né? Todo mundo está fazendo. E meus amados, os nossos pais, a geração anterior, parece que eles tiveram assim um privilégio, eles procuraram ouvir a voz do Senhor, eles não tiveram tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus, como nós estamos tendo nos nossos dias. Talvez os nossos pais, se eles tivessem noção do que é a realidade dos nossos dias, eles iriam dizer, eu não conseguiria viver num mundo assim. Mas esse é o mundo nosso, é a nossa realidade. E muitas vozes ecoam por aí, irmãos, mas não é a voz do Senhor. Jeremias, ele vai à casa do oleiro e o Senhor diz a ele, você ouvirá a minha voz, lá eu vou falar com você. Hoje as pessoas estão ouvindo a voz do diabo, o diabo está falando aí para a sociedade, e as pessoas têm dado ouvido a Satanás. Hoje, meus amados irmãos, as pessoas têm dado ouvido ao mundo, ao sistema mundano, ou muitas vezes você prefere, no lugar de ouvir a voz de Deus, você vai optar pela sua própria voz, é a voz do seu coração, dos seus sentimentos, mas não é a verdadeiro, é enganoso, é mentiroso. Verdadeiro, só o Senhor, os seus preceitos e a sua palavra, amém, igreja? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e não confundir a voz de Deus, saber que é Ele que está falando para nós, e o que Deus tem dito para nós nesses últimos dias, irmãos, é aquilo que a sua palavra contém. Deus não modificou a sua palavra, Deus não está trazendo uma mensagem diferente a qual Ele trouxe no passado, não, é a mesma palavra para nós. É a palavra de Deus para nós, é arrependimento, é confissão, é mudança de vida. Mas hoje há muitas pessoas que não conseguem mais distinguir a voz de Deus. Faz igual a Samuel, quando era garoto lá no templo, né? Quando ele escuta a voz do Senhor, ele confundiu a voz do Senhor. Ele pensou que era Eli. E quando ele chega lá, Eli chega e diz a ele, não, eu não chamei você, meu filho. E pela terceira vez ele vai lá, o Senhor me chamou, e disse, não, volta para o teu lugar, deita lá, fica lá deitado, quando você ouvir a voz de novo, aí você diz, fala Senhor, teu servo ouve. E diz a Bíblia, irmãos, que naqueles dias, né, as revelações de Deus, as manifestações de Deus eram raras, estavam raras, era uma raridade, e aí ele logo percebeu, disse, é a voz do Senhor que está falando com ele. O Senhor escolheu esse menino, o Senhor escolheu esse rapaz, o Senhor não quer falar comigo, o Senhor quer falar com ele. E assim foi, Deus vai e fala a Samuel. E meus amados irmãos, quando o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro, irmãos, Jeremias, ele vai se identificar, ali há uma identificação, ele vai descobrir a identidade dele e do seu povo, ele vai reconhecer quem seu povo era, quem o seu povo era dentro daquela cena, daquele lugar. Barro. Era isso que Deus estava dizendo. Diz a Israel, Israel pensa que pode, Israel pode se gloriar sem mim, Israel acha que tem força, diga a Israel que ele é que é o barro, a nação é o barro, as pessoas são barro, você é barro, e o Senhor é o oleiro, e é essa a nossa identidade, você como um crente, um cristão, o que você é? Você é barro na mão do Senhor, amém, irmãos? É isso que nós somos, dependente de Deus, Ele é quem determina, Ele é quem faz, por isso que nós precisamos ouvir a sua palavra, e nós precisamos saber qual é a sua vontade.
Não essa coisa do evangelho que se prega hoje, né? Onde estão aí igrejas lotadas de pessoas, onde as pessoas escolhem o que querem ouvir. A internet está aí produzindo isso. Mas muitas vezes, irmãos, não é o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. E muitas vezes o que eu preciso ouvir é a palavra de correção, o que eu preciso ouvir é a palavra de exortação. O que precisamos ouvir é Deus chegar e dizer: não é bênção que eu vou dar a você, não, ao contrário, eu quero que você mude de vida, que haja mudança. Para a bênção chegar, precisa haver algumas considerações. Mas muitas vezes o que se prega é isso: é só bênção, é só vitória, é só sucesso, conquista, como se Deus estivesse satisfeito com o estado de pecado que aquela pessoa está praticando. E muitas vezes é o que está acontecendo com aquela vida. Ao contrário, ela precisa de uma palavra de quê? De exortação. Olha, conserto. Não é bênção não, é conserto. Não é palavra de vitória não, é arrependimento, mudança de vida. Para que eu possa usar você, para que você possa ouvir a minha voz, para que você possa ser vitorioso. Mas infelizmente, irmãos, esse tipo de voz é a voz que as pessoas hoje querem ouvir. Preferem ouvir a voz do mercenário, preferem ouvir a voz, né, a voz distorcida. Hoje as pessoas valorizam muito a voz dos místicos, e eles estão aí, os seus misticismos, eles estão aí como verdadeiros lobos na internet, na televisão, se colocando muitas vezes como homens de Deus, profetas a quem Deus usa, a quem Deus chamou para trazer uma nova roupagem para a igreja. E o que é que está por trás muitas vezes, irmãos? Por trás está uma vida de depravo, por trás está uma vida de pecado, e por trás está a luxúria muitas vezes. Mas estão aí, muitas vezes recebendo aplausos e elogios, onde as pessoas vão beber desse tipo de fonte, irmãos, vão beber dessa água, e essa água muitas vezes não mata a sede. Elas precisam ouvir as verdades de Deus, a palavra de Deus. Mercenários e lobos, irmãos, vorazes, que estão muitas vezes a pregar para o povo o direito que você tem. É muito bom. Irmão, o direito que tu tem. E tu tem direito do quê? Qual é o teu direito? De onde tu vem? Onde tu estavas? Tu estava lá no lamaçal do pecado, tu estava lá nas trevas, inimigo de Deus. O Senhor te resgatou, te transformou, te tirou das trevas para a luz, te trouxe, considera tu como um amigo, como um servo. E que vem com essa história de direito, mas eles estão pregando. Decrete, declare, afirme, é um direito seu. Eu não consigo, irmãos, quando eu estou orando, me apresentar diante, a não ser que você consiga, eu não consigo, me apresentar diante de Deus com direitos. Que direitos? A palavra que chega quando a gente chega diante do Senhor, estamos diante do Senhor, é misericórdia. Misericórdia, meu Deus. O que é que eu sou? Eu sou barro, e o Senhor é o oleiro. Eu não posso dar ordem a ti, é o Senhor que é o Senhor. Assim é na sua vida e na minha, amém, irmãos? Mas essa mensagem dos direitos que o crente, o cristão tem, e muitas vezes as regrinhas, né? 2 passos para a vitória, 3 passos para a conquista, 4 passos para o sucesso, 10 passos para a mudança. Isso é bom, irmãos. Isso é muito bom. Mas muitas vezes quando você vai para lá e dizer: Senhor, fale comigo,
Ele não vai chegar para você e dizer, ó, vou ensinar 3 passos, 5 passos, 10 passos para a vitória. Ele chega para você e diz, tem pecado aí, precisa se arrepender, precisa confessar, precisa deixar. Você não está fazendo o que me agrada, sua conduta, seu coração, seus pensamentos, as amizades suas. O material que chega até você não me agrada. Essa é a palavra de Deus, irmãos, que muitas vezes a gente tem que ouvir. Ele é o Senhor. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. E meus amados irmãos, para a gente concluir, o Senhor fala para Jeremias, irmãos, e traz uma palavra de desafio, claro, para ele, mas ao mesmo tempo é uma palavra de renovo para a nação, né? de esperança para aquela nação. Diz, olha, diz a Israel que mesmo com toda essa situação contrária à minha vontade, de desobediência, eu posso mudar, eu posso restaurar. E que coisa boa, irmãos, a gente saber que Deus restaura, amém? Deus pode restaurar, Deus pode mudar, a causa não está perdida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não está perdida a causa. Creia nisso, em nome de Jesus. Ele pode mudar. Agora depende de você, depende do seu coração, depende da comunhão, depende de como você se coloca diante dele. Muitas vezes a gente não quer tirar as alpacas dos pés, mas tem que tirar, irmãos, porque o lugar é santo, amém, igreja? É a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, o verdadeiro compromisso que Deus quer de nós, irmãos. Então, Deus chega e diz, olha, eu posso restaurar a tua vida, eu posso restaurar a tua família, eu posso restaurar esse quadro que você está vivendo, essa situação que você vive, pode ser restaurada, eu tenho capacidade para isso. Leva essa mensagem para o povo, prega isso para ele, Jeremias, que o renovo pode acontecer, e nós queremos o renovo, amém, irmãos? Mas o renovo vem, irmãos, com um compromisso, o renovo vem com um arrependimento, o renovo vem com uma posição que temos que tomar também. Mas muitas vezes a gente fica ali, né, coração duro, resistindo, não queremos ceder. Como eu falava hoje de manhã, a gente não quer perdoar, perdoa não, e fica lá com aquele coração amargurado, pesado, revoltado, querendo culpar todo mundo. Mas o problema é você. É porque você acha que você é alguma coisa, está esquecendo que você é barro. Os homens hoje, irmãos, esses líderes hoje, eles estão esquecendo que eles são barro. Quando tu lê, eu não vou ler não, mas quando tu lê em casa esse capítulo 18, Deus está falando o seguinte, olha, Deus fala até de questões quando ele diz assim, eu modelo, interpretando aqui, olha, eu trabalho, eu modelo até com as nações, com os povos, ele está dizendo aqui, no capítulo 18 ele está dizendo, eu é que faço, eu que tenho um controle. É a palavra do Senhor que diz isso, irmãos. Ele estava dizendo isso a Jeremias. O poder é dele. Quem é que está com o poder hoje nas mãos? Você pensa que é esses grandes que estão aí na mídia? Tu pensa que é eles que decidem as coisas? É não. Fica tranquilo. Não é eles que decidem, não. As coisas daqui não são decididas aqui. Eu vou repetir. As coisas daqui não são decididas aqui. As coisas daqui são decididas lá em cima. Amém? Tudo é decidido, a decisão é tomada lá, não é aqui não. Aqui é consequência. Aqui é cumprimento de uma decisão que foi tomada lá. Olha a história do povo de Deus. Vê a história de Jó. Vem a história de Daniel. São histórias, irmãos, verdades da palavra de Deus, onde isso é muito claro. Olha, a decisão
decisão foi tomada primeiro lá em cima, meu amigo. Depois ela vem para cá. Isso também se refere à sua vida, à sua família. Ah, quem decide sobre a sua vida sou eu. Não. A família, o povo, a nação, as nações, o mundo. Não, meu filho, não se iluda não. Decisão não é tomada aqui. Decisão é tomada lá, no alto. Aonde ele está, no seu trono de autoridade. Aí depois é que desce as decisões que é tomada lá para aqui. Você crê nisso? Amém. E é verdade. É o juiz, é o governador, é o comandante, é o imperador, é o rei que vai decidir. Não, meu irmão, não. Está enganado. É o soberano, é o que está assentado no mais alto e sublime trono. É o Deus Todo-Poderoso, amém, irmãos? É o que governa, é o que decide todas as coisas. Amém? Ele é quem faz. A gente fica às vezes se iludindo, pensando, e aí fica um bocado de abestalhado. Não, porque eu sou, não porque eu faço. Daqui a pouco vamos dormir, né? Chega em casa, estou cansado, aí pega lá o travesseirozinho, né, Roberta? Vai dormir, aí se apaga. Tu está decidindo o quê? O que é que tu decide quando tu dorme? Por que esses abestalhados não param para pensar nisso? Ô abestalhado, vem cá, tu é o grandão, tu é o poderoso, tu é o suprassumo. Me diz uma coisa, quando tu está dormindo, tu decide o quê? Tu não decide nada, nem na tua vida tu decide, porque tu pode ser que tu abra os olhos novamente. Que para acordar muitas vezes tem que ter alguém para chamar. Vulnerável, completamente vulnerável. Assim somos nós, irmãos, frágeis, precisamos dele. Nós somos barro, amém, irmãos? Somos limitados, precisamos da sua palavra, precisamos ouvir a sua palavra, irmão. Como o salmista diz, eu já quero terminar, lá no Salmo 19, você conhece o Salmo 19, é muito bonito esse salmo, irmão. É o Salmo de Davi, quando ele diz no versículo 7, né? Ele diz, a lei do Senhor, ele fala da palavra do Senhor, é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele fala o quê? A palavra de Deus, a voz de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, a lei do Senhor, as ordenanças do Senhor, seja o nome que você queira dar. Aí ele diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Veja que só aqui ele já usa 3 palavras, ele usa o testemunho, depois ele fala preceitos, depois ele diz o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre, os juízos, ele já usa outra palavra, tudo se referindo ao quê? A palavra do Senhor, né? Ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos. Amém, irmãos? Então guarda isso. Procura ouvir a voz de Deus. Lá está a solução. Procura ouvir os preceitos, os mandamentos, as ordenanças, os testemunhos, os juízos do Senhor para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, moço, para a tua vida jovem, para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel, é poderosa. A palavra sua vai cair por terra, a palavra dos homens vai cair por terra, a palavra dos poderosos vão cair por terra e o vento vai se encarregar de levá-las e vai serem esquecidas. É como a gente quando era pequeno ia para a praia, Lino, e a gente ficava lá brincando, fazendo castelos de areia, né? As casinhas de areia, né, Beth? Brincando com os filhos e os nossos netos. Mas dependendo da hora, Nilza, a maré vai começando a aumentar, né? A maré não aumenta?
Aí as ondas começam a avançar. E tudo aquilo que você fez lá, o boneco, a casinha, o castelo, né? A água vem e apaga tudo. E depois que ela volta, tu vai olhar lá, aquilo que eu escrevi, passou. Cadê o castelo que eu construí? Não está mais ali. Tudo passa, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Você crê nisso? Por quê? Porque Ele é o oleiro. Então, o bom é os preceitos, os mandamentos do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.